Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é trabalhar com arte, fazer música ou trabalhar numa agência de publicidade. Mas não, no dia a dia, você que trabalha precisa ser criativo. O mundo muda tanto, não é verdade? E por isso eu criei o podcast Indústria Criativa, porque eu sou apaixonado pela indústria e acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa palavra. Hoje eu queria muito agradecer os meus grandes parceiros aqui, a FIENG, primeiro por deixar a gente lançar esse podcast aqui no Imersão Indústria, e outros grandes parceiros como o P7, Fornexus, Grupo Partners, Corp Comunicação e a Leb, da qual eu sou o CEO, que possibilitou a gente fazer esse podcast brilhar. É isso que a gente vai fazer. Hoje nós vamos conversar sobre liderança, inovação, diversidade. 3 palavras que todo mundo usa, mas quantos realmente entendem o que significa na prática, né? E mais, como essas 3 coisas se conectam para transformar as indústrias. Estou aqui com 2 convidados que vivem isso de forma diferente. Alessandra Alckmin, agente de transformação do capitalismo consciente e CMO da Adere, no Reino Unido. É especialista em diversidade de gênero, em conselhos. E também com o Matheus Pedrosa, CEO da Fralia Cacau Brasil. Isso. Presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG e ex-presidente da FIENG Jovem. Também. Estamos aí falando de diversidade, gerações, o que é muito bom. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Coisa boa. Deixa eu começar aqui. Alessandra, você defende vozes femininas em conselhos, que eu acho ótimo. Que eu trabalho com muitas vozes femininas. E, Matheus, você lidera essa inovação na indústria, né? Quando vocês perceberam que diversidade e inovação não são temas separados, né? Mas completamente conectados. Pode começar, Alessandra. Olha, muito interessante, né? Quando você trazer dessa forma, né? Porque a gente sabe que a diversidade hoje, falar de diversidade hoje, não é mais não é mais um debate, não é mais uma discussão sobre justiça social, né? Na verdade, é um imperativo nos negócios, a gente também fala de uma pauta inegociável, né? E a gente também percebe não, são dados, né? São dados comprovados de que as empresas que praticam a diversidade, né? Que apoiam, praticam, elas inovam mais, né? Elas têm um aumento na produtividade, há uma série de resultados que são comprovados, né, de que isso acontece, né? Porque você potencializa quando você tem equipes diversas, a criatividade, gente, ela é imensa, né? Você tem um monte de capital intelectual criativo ali, então, de fato, você traz mais inovação, né? E você torna um ambiente mais colaborativo. Então, estão conectados, sem dúvida. Matheus. Perceba, assim, é muito interessante, né? E chega a ser uma loucura mesmo, se a gente for pensar, porque assim, na era da tecnologia, da inteligência artificial, a gente está buscando habilidades humanas, de soft skills, nem tanto os conhecimentos técnicos, mas as habilidades comportamentais. E o profissional do futuro, ele é um profissional solucionador de problemas. Então, como se soluciona um problema sem criatividade? Não tem jeito. E aí, essa criatividade que é veículo, que é impulso para a inovação, não tem como você conquistar ela de maneira ampla e restrita sem diversidade. Porque você está querendo trazer na solução dos problemas exatamente vários pontos de vista. Porque se a gente tiver, de alguma forma, um time ou um comitê enviesado, com só um ponto de vista, você não vai conseguir explorar todo o universo de soluções para resolver aquele problema. Então, assim, as máquinas cada vez mais se tornaram as ferramentas operacionais, a tecnologia de ponta, mas que resolve operação. O ser humano é o veículo de criatividade, é o veículo de inovação que vai fazer isso catapultar resultados e aumentar em muito a produtividade. Gente, né? Gente. E esse podcast é sobre isso. É sobre gente. Alessandro, você fala da diferença, né, entre ter
uma mulher no conselho e ouvir realmente as mulheres. Explique isso melhor para a gente. Eu falo que a gente também tem que parar de ficar só enxergando número de vagas para essas mulheres. A gente tem que, na verdade, dar a voz, essas vozes que têm que ser contadas, não as vagas que são disponibilizadas. A gente fala muito sobre isso. Mas as mulheres nos conselhos hoje, a gente tem aí, ainda um número que está crescendo, mas ainda ele é um número de... Hoje, se você pegar o número de mulheres nos conselhos, nós temos aí uma média de 15%. Então, ainda é pequeno, né? Mas os movimentos, as mulheres que vêm buscando conquistar esse espaço, ele é muito grande. Então, mas como que a gente faz com que esses números cresçam, as mulheres cada vez tenham mais voz? Levando essa pauta para os debates, né? Para falar sobre a importância da presença dessas mulheres nos conselhos. Então, o crescimento ele vai vir a partir do momento que a gente der voz, né? Enquanto a gente puder falar sobre isso e entender a importância também a partir de dados, né? Existem dados que mostram também as mulheres que já trazem, assim, muito delas, essas habilidades, essas soft skills, né? A mulher já tem isso muito da criatividade, ela tem muito essa coisa de resolver problemas. Então, tudo isso contribui para que você possa ter conselhos mais diversos, mais que traga mais resultados, entendeu? Na realidade, eu acho que o ponto é resultado, né? Sem resultado, eu acho que não vai adiantar qualquer tipo de forçação de barra, que eu acho que não é o caso. E os dados comprovam isso, realmente. E o Matheus fala de uma coisa muito interessante, que é a liderança até colaborativa, que tem a ver um pouco com conselho, né? Conta mais um pouco sobre o que você acredita. Olha que interessante, Rafael. Quando você fala de indústria criativa, né? Na verdade, a gente volta aqui a uns anos e vai falar assim, poxa, a indústria é um ambiente, e aí eu estou falando do chão de fábrica, muito masculino. Obviamente, você tinha questões ligadas até da natureza do próprio serviço, na construção civil, na mineração, serviços onde tinha peso, etc e tal. E agora nós estamos entrando numa era de indústria onde a gente tem máquina, robô, acessibilidade, colaboração, também robôs colaborativos, e aí a gente vê a mulher ocupando um espaço cada vez mais relevante na indústria. Alguns dados importantes. Na FIENG, falando aqui da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 64% da liderança é feminina. A gente já tem maioria de mulheres na liderança da instituição, né? Da FIENG, isso é interessante. Isso é muito interessante. Muito. Eu fui, você citou aí, presidente do FIENG Jovem. Quando eu saí do FIENG Jovem, postei a Isabela Lages, que é a primeira presidente do FIENG Jovem mulher. Olha, então, que assim, e a partir da liderança dela, quantas outras mulheres já se abriu o caminho, né? Então, na verdade, e assim, não foi algo pensado porque a gente tinha que cumprir uma cota, Sim. foi pura competência, e é pura competência dessas mulheres. Né? Então, quando a gente analisa esse cenário, onde a tecnologia está cada vez mais inserida no contexto da indústria, a indústria não é mais, se você der uma folha em branco para uma criança e falar em desenho uma indústria para mim, talvez ela ainda desenhe a danada do quadradinho com a chaminé. Com a chaminé, né? E as engrenagenzinhas. Mas isso vai mudar, gente. A gente tem cada vez mais no chão de fábrica centros de comando, robôs colaborativos, esteiras de produção robóticas, e cada vez mais a mulher tem condição de ocupar um espaço de desenvolvimento, análise de dados, planejamento de produção. Sim. E mesmo no chão de fábrica, porque não, se for assim ela quiser. Né? Então eu vejo que é um cenário que vem mudando. Eu procuro, sem menosprezar a pauta, não me ater a essa questão de discriminação, de falta de espaço, porque eu sou necessariamente um militante de esse espaço acontecer. Na minha empresa também, na hora que você pega o meu departamento comercial, por exemplo, eu só tenho mulher vendendo no meu departamento comercial. Né? A gestão da área comercial é masculina, da fábrica é masculina, mas no conselho a gente também tem uma mulher que cuida especialmente de uma parte que eu acho que as mulheres cuidam muito melhor do que a gente, que é cultura e pessoas. Ah, verdade. E é legal quando você diz, não é só para cumprir aquela cota. É porque tem as skills, né, a sua competência e merecedora do espaço. Sim, e eu particularmente, como
também empresário, a agência tem mais de 18 anos, sempre gostei de trabalhar com mulheres em determinadas funções específicas, porque não no caso de RH, mas, por exemplo, a minha diretora de operações, que é a pessoa mais importante, que é a Júlia, que está aqui ajudando a gente, é mulher. Diretora de atendimento é mulher. Então, tem uma grande qualidade em algumas funções que, para mim, fazem muito sentido. E eu acho que o empresário busca aquilo que faz sentido, né? Quando você contrata uma pessoa, faz sentido para o seu negócio, para o seu momento, né? E abrir para mulheres é muito... Eu comento um caso que eu participei da Anshan São Paulo muito tempo. Apesar da melhora, eu fui num evento da Anshan para 200 líderes. E eu vi umas 20 mulheres. Então, apesar dessa mudança que está acontecendo, ainda está um pouco longe, né? E tem algumas barreiras ainda, né? Comenta sobre essas barreiras. A gente tem que começar, as empresas têm que começar a entender justamente o que a gente está falando, né? Não é só querer a diversidade, né? Você tem que promover aí uma mudança estrutural, né, tanto na cultura organizacional, para você trazer, né, a inclusão, né, para você promover essa diversidade, mas é uma mudança de cultura organizacional. E eu falo muito também da liderança. Né? O Matheus ele traz essa liderança que é uma liderança que é consciente, uma liderança humanizada, que pensa em pessoas, que valoriza essa diversidade. Então, quando a gente tem uma liderança que entende essa importância, quando você mostra para ela os resultados, você, sem dúvida, você está promovendo e você faz uma mudança nessa estrutura. Mas é um processo ainda que muitas empresas que falam, que acham lindo, vamos ser diversos, e porque estão dizendo que tem que ser, e não é. Então, é um trabalho que a gente, por isso que é bom falar sobre isso, mostrar os casos sobre isso de empresas que entendem essa importância. O exemplo ainda é o melhor veículo, né? Não tem como. Não tem como. Tem como. Exemplo a imprensa virou uma ativista mesmo, né? Que está ali, ó, olhando o que não está. E falando em diversidade, uma coisa que, assim, a gente vê até muitas piadas, né? Sobre os jovens de hoje, né? E você assumir um cargo de liderança de uma área jovem, eu acho de uma grande responsabilidade e importância, porque o que eu acho também é que os jovens não estão sendo treinados, né? A velocidade do negócio está cada dia maior. Então, eu vejo pela minha empresa, a gente não consegue parar para treinar. Antes eu contratava jovem, ficava do lado, a pessoa saía excelente. Hoje você quer cobrar do jovem e quer que ele saia bem e sem ensinar nada, né? Então, o que você fala sobre essa nova geração, Matheus? Rafael, assim, o que edifica... Fernando. Desculpa. Tranquilo. Fernando, o que edifica e constrói cada vez mais a pessoa é o labor que você faz no seu próprio caráter, no seu próprio dia a dia ali. E isso não tem como acontecer sem sofrimento. A gente está vivendo uma geração que a culpa não é dela, é um movimento que já vem da sociedade de longo tempo, onde as pessoas querem pegar o atalho. Eles acham que a tecnologia simplesmente é substituir esse sofrimento que edifica o crescimento da pessoa. Nossa, né? perfeito. E aí, quando a gente pega esse ponto, é muito interessante porque tem conceitos básicos que estão sendo totalmente desprezados. Vou dar um exemplo. Abolidos, né? O jovem, ele quer hoje sair da faculdade com o conhecimento que ele tem e etc. E tá falando, olha, eu quero ser líder. Já quero ser CEO, né? Eu quero ser CEO, eu quero ser líder. É verdade. Porque eu não quero passar por essas etapas. Nossa, E aí, quando a gente analisa dessa forma, tem um conceito básico da liderança que é o seguinte: o líder serve. O líder não é servido. E os jovens, às vezes, confundem isso. Ele quer ser líder por quê? Porque ele quer ser servido. Então, ele será um péssimo líder. Né? Então, eu acho que o resgate de algumas coisas que são antigas, muito antigas, está vindo muito forte agora por causa disso. Está provado que essa falência de valores, do salto das etapas, ela construi uma geração que talvez esteja distorcendo um pouquinho as coisas. E aí tem um outro ponto muito interessante nessa história. Eu tenho falado muito sobre profissional em T. O que é o profissional em T? No eixo vertical, ele é profundamente conhecedor daquele negócio,
ele já tem uma experiência dada, ele está no chão de fábrica, seja no chão de fábrica, ou seja nas questões administrativas, ele tem um conhecimento profundo do negócio. E o que é o eixo horizontal? É o eixo das ferramentas de tecnologia que ele tem que se ampliar hoje em dia. Tem que aprender cada vez mais a fazer uma engenharia de prompt, a trabalhar com criatividade, a usar dados para tomar decisões. Então esse que é o profissional em TI. Isso não é novo. A área de TI já usava isso há muito tempo. Quantos analistas, por exemplo, financeiros que implantavam SAP da vida ou qualquer sistema de gestão, que são profundos conhecedores de processos financeiros ou tributários. Isso é um profissional em TI. Agora pense o profissional com 40, 50, até 60 anos, que tem toda uma jornada, uma experiência, ou seja, naquele eixo vertical profunda, se você capacita esse profissional a usar ferramentas tecnológicas e completa esse skill dele para atuar nos dias de hoje. Esse cara é imbatível. Olha, e ele vai trazer para a realidade dele uma produtividade que nem quando ele era jovem ele teve. Nossa, concordo completamente. Então o jovem de hoje ele tem que abrir os olhos para isso, porque além de hard skill, competência técnica, soft skill, competências comportamentais, existe um outro grupinho muito importante que com agora toda essa tecnologia vai fazer diferença, que são life skills. Viver cada etapa cada vez mais é importante na formação do profissional. Nossa, eu concordo. Onde eu assino? Mas olha só, eu nem conhecia essa live skills, né? Life skills. Mas olha só, muito interessante isso, porque eu estava discutindo isso esses dias numa palestra, que era exatamente isso, né? O grande desafio das empresas hoje é reter talento. Mas esse talento que está ali, é como você falou, ele não está aprofundado. E essa questão de querer acelerar um processo, que nossa geração viveu o processo, eles não querem viver o processo, é exatamente o que você está falando. E aí eu fico imaginando assim, se a gente está aqui hoje pensando num legado, né, o que a gente quer deixar para as próximas gerações, né, o que a gente vem fazendo, né, nessas conversas e tudo mais, o que essa próxima geração ela vai fazer, né, com tudo isso? E eu li um artigo, acho que tem um ano, da revista Fast Company Brasil, que falou que os líderes do futuro serão mais sensíveis, intuitivos e empáticos. E ele lista 7 razões para isso. E aí, né? A gente está falando o quê? De um líder do futuro mais humanizado, né? Um líder do futuro mais consciente, mas será que esse líder, essa geração hoje, está preparada para isso? Né? Eu me preocupo com isso. E aí perceba assim, a inteligência artificial pode trazer um monte de contexto, realidade, simulações, mas no fim das contas, se a gente volta lá no início da nossa conversa aqui, que é solucionar problemas, como é que você soluciona o problema sem repertório? Sem repertório. Sem repertório. E pegando o início que você falou, que se você... Tem uma frase que eu gosto, se você não nasceu para ser... Como é que é? Se você não gosta de servir, você não nasceu para ser líder. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução aí preocupante. Sim. Porque eu vejo isso... E eu acredito muito em ensinar isso. Deixar passar. Eu acho que os pais também... A IA é maravilhosa, né? E na nossa área de marketing, ela veio como um solucionador de problemas. Mas, ao mesmo tempo, passa-se 2 meses daquela maravilha, fica tudo pasteurizado, tudo igual. Aí você começa a olhar e a gente que né, entende um pouquinho mais, fala, nossa, isso veio da IA, isso veio da IA, isso veio da IA, mas isso veio da IA, isso não é problema. O problema veio da IA sem profundidade, sem saber pedir, sem ter repertório, sem criar algum mecanismo antes. Porque eu estou fazendo tantas entrevistas aqui. Você acha que a IA não me ajudou? Eu acho que me ajudou, me deu insights, me deu um monte de coisa. Mas antes, eu enchi ela de informação, né? Eu enchi ela de informação. Eu dei contexto profundo e direcionamento. Nossa. Então, se eu falo para a IA, eu quero criar um podcast, mas eu não falo sobre criatividade, nós não temos assunto aqui direito, né? Fernando, solto. E olha que interessante. Eu acho que é muito comum, né? E agora falando pro lado do empreendedorismo, a gente falar que o empresário é um solitário, né? Mas de onde que vem essa solidão também, né? O empreendedor, ele enquanto ele está nas paredes da empresa dele, ele talvez se configure como autoridade máxima e a solidão vem daí. Porque muitas das vezes a cultura que é construída não é uma cultura colaborativa o suficiente para que ele receba
feedbacks negativos, críticas, né? Muito de cima para baixo, né? E você que é conselheira sabe melhor do que isso, não são todos os profissionais, os empresários, principalmente que 90 e tantos % das empresas são familiares, que estão dispostos a talvez terem essa autoridade questionada. Sim. Isso é maturidade, né? E aí, na hora que a gente vê essa situação, assim, é de vontade ou não do empresário sair dessa solidão e, por exemplo, instituir um conselho, uma governança na sua empresa, né? Não são todos que têm essa maturidade, porque é muito cômodo você ser a última voz, a última autoridade, e aqui dentro eu mando, né? E aí, a empresa ela acaba trazendo para dentro de si uma cultura tão restrita e personalística que para essa era de solução de problemas complexos que a gente está vivendo, isso é morte certa. Total. Morte súbita. Muito bom. Então, falando em futuro, né? A gente já citou algumas coisas aqui. Citou, né, o empoderamento feminino, que virou um jargão em muitas frentes. Na prática, né? O que a gente pode fazer na prática mesmo para empoderar mais as mulheres de verdade nas empresas? Não só colocando e trazendo essa parte colaborativa, né? E eu acho que conselho... eu estava conversando anteriormente aqui com o pessoal sobre tributação, né? E estava falando de um mercado muito grande de médias e pequenas empresas. E conselho para a empresa grande, vamos pensar assim. Você não tem maturidade no nível médio, que é a maioria das empresas brasileiras, para se pensar em conselho. E eu acho que vale a pena, e uma das coisas que eu quis trazer o podcast Indústria Criativa é para a gente falar um pouco mais para esse médio empresário também. Porque ele pode ter um conselho sem ser um conselho pago, por exemplo, né? Não precisa trazer muitos líderes gigantes que precisa pagar. Ele pode trazer gente perto, que vive com ele, né? Então, mas acho que tem muitas startups hoje que estão... Já tem conselho. Pensando, né? já tendo conselho. Quando você fala aí sobre o empoderamento feminino dentro da empresa, eu acho que, primeira coisa, né? Você tem que já começar lá desde o recrutamento, né? Você já tem que ter essa mentalidade da diversidade para você também pensar, né? Trabalhar tanto esse recrutamento, a questão da sucessão. Quem que vai suceder, né? Como é que a gente também apoia e impulsiona as mulheres também para esse processo de sucessão? E a questão que eu também acho, quando você pensa em liderança de altos cargos, a gente precisa também preparar e capacitar essas mulheres para preencher. Porque o que acontecia muito? As empresas que são, né, predominantemente de líderes masculinos durante muito tempo, né? Sai um CEO. O normal, o que vinha acontecendo, sai um CEO, ele vai deixar o cargo, mas ele quer indicar alguém que tenha o mesmo perfil dele para que dê continuidade. Então ele vai indicar quem? No perfil dele? Mas o homem. Isso aconteceu muito. Então, as empresas têm que preparar as mulheres também, capacitar para que elas também estejam nesses lugares, entendeu? Não é uma questão de vaga mais, como eu falei, não é uma discussão de justiça social, é você pensar que é uma pauta inegociável, entendeu? E que a gente precisa integrar isso nos negócios, né? E impulsionar a mulher é prepará-la, capacitá-la, né? E incluindo, né? Não mais excluindo. Eu acho que eu fiz parte de conselho. Eu era a única mulher, não vou citar de onde, mas eu era a única mulher e tinham 15 conselheiros homens. E eu não tinha voz. Minhas opiniões, minhas indicações não funcionavam. E aí entrou mais uma outra, abriram uma vaga para uma outra. E o mais interessante depois, terminando isso, assim, a gente se posiciona, né? Eu me posiciono, eu não vou ser anulada, mas eu me posiciono. E o que aconteceu? Aí vamos reformular o conselho, vamos ver outras pessoas. O que aconteceu? Aí tiram as 2 mulheres que estavam e trazem outras 2. Convidam outras 2. Então, o que eu quero dizer, assim, é ainda, assim, patriarcal, sabe? Alguns ambientes como esse que eu participei, muito patriarcal e que não dava esse espaço. Mas a gente se posiciona. Eu acho que a gente não pode se anular. Eu me posicionei, eu tive os meus embates, porque ninguém vai tirar minha voz. Né?
Então, eu acho que assim, se eu não... E as mulheres hoje, elas estão muito decididas na seguinte questão. Se eu aqui eu não sou bem-vinda, eu não tenho voz, eu vou embora. Eu levanto a cadeira e saio. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, para a gente acrescentar um pouquinho aqui, são duas coisas muito interessantes que você falou, Fernanda. Primeiro é o seguinte, sucessão é um drama, né? Não é no Brasil. Isso é vivido no mundo, tem dados e estatísticas de sobra sobre isso. Eu, como presidente do FIENG Jovem, vivi com os colegas que estavam num programa, que o FIENG Jovem é um programa de formação de liderança, e a gente criou ferramentas, programas. A gente fez até um evento muito interessante que chama-se Sucessão de Sucesso. E qual que é a chave do sucesso desse evento? É um evento feito para sucessores e sucedidos. Então a gente incentiva que o sucessor leve o sucedido ao evento. Porque o que era muito comum e a gente via acontecendo frequentemente? O sucessor estava se preparando, estava se capacitando, chegava para dentro da empresa, ele era uma voz única, solitária, anulado, achava-se que lá veio o filho do dono querendo falar, inventar um monte de moda. Então, quando a gente começou a fazer isso, eu tive testemunhos de vários pais que me procuraram ao final dos eventos e falaram assim, você mudou a minha cabeça. Você destravou uma conversa na minha família. Isso são testemunhos reais que aconteceram e, graças a Deus, depois que saí de lá, a Isabela continua, ela foi uma das idealizadoras do evento. O evento já está na sua 4ª edição, vai continuar acontecendo, porque se incorporou ao programa de formação de liderança da FIENG e do FIENG Jovem, né? Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho é o seguinte, quando a gente vai olhar para o mercado de ações americano, europeu, você tem uma vasta enormidade de empresas listadas, inclusive algumas delas de capital misto, outras ainda de gestão familiar, mas de capital aberto, operando no mercado. O Brasil vai sofrer uma revolução a partir de março do ano que vem, então a nova legislação vai permitir as médias empresas a emitirem cédulas de crédito para captar recursos que não sejam balcão de banco. Isso vai trazer uma nova era de profissionalização, porque empresas médias que estão querendo financiar o seu crescimento vão precisar de governança e vão precisar, com isso, de conselho. Né? Então, vai vir uma onda de maturidade necessária nas famílias, porque eu fui executivo de um grupo familiar muito tradicional, que é o Grupo Algar, e lá eles têm um conceito que eu levei para a vida hoje no meu negócio com a minha família, que é o seguinte, existe uma diferença enorme entre uma família de empresários e uma família empresária. Essa diferença é gigantesca. E a empresa, então quando você disse, Fernando, aconselha para a empresa grande. A minha empresa não é grande e ela tem um conselho consultivo. Interessante. Então, de novo, a gente tentando dar alguns exemplos positivos. E esse exemplo isso traz valor. Eu só posso complementar? Claro. Quando a gente também, voltando, né, nessa temática do empoderamento, né, desse espaço para as mulheres, a gente, se você for para o setor do agronegócio, né, um setor que sempre foi muito masculino. E aí, o que você vê hoje? Né? Quando o pai, né, ele morre, o que se pensava antes? A filha vai vender. Não entende nada do agro. Então, a realidade que a gente tem hoje, se você pegar a última lista da Forbes Brasil, das 100 mulheres mais... das mulheres mais fortes no agro no Brasil, você tem, de Minas Gerais, são 11. Então, nós temos uma lista, quer dizer, o que passou a acontecer? Não vou vender, não. Ela se capacita, além de capacitar, ela tem um outro olhar mais humanizado para a equipe, então ela vai pensar como que essa equipe vai caminhar junto com ela, como que ela vai capacitar essa equipe. E aí, o que a gente tem de dados, de resultados? De mulheres que triplicaram a produção, né? Seja do café, seja de gado leiteiro, que é uma nova realidade. Você tem um evento hoje em São Paulo, em outubro, das mulheres do agro. Se você falar nesse evento, você cai. Por quê? Mudamos uma realidade. Né? As mulheres não precisam mais... Não vou vender, né? Elas podem suceder e olha que interessante. Grandes negócios. Nós estamos numa geração onde vai haver a maior transferência de renda por herança da história da humanidade. Nunca antes se teve uma transferência por herança tão grande em volumes do que a passagem de bastão dessa geração dos nossos pais para a nossa agora. Onde a gente sabe estatísticas demográficas da quantidade de mulheres que tem no mundo. E não só de mulheres, a gente falou um pouquinho da geração que está vindo, do preparo dessa geração. Então, assim, de novo, vão receber muito, alguns acham que vão receber pronto, e a gente está literalmente num ponto de inflexão muito importante
não só para o mundo, mas para o nosso país. A gente tem ano de eleição no ano que vem, e eu acho que é muito importante a gente começar a pensar num projeto para o país, que saia da narrativa de lado A, lado B, né? Concordo. Concordo. Precisamos finalizar. Conversa excelente, com 2 pontos excelentes para a gente conversar. E todos eles... Mas um lado A e B que se complementam. Exato. Exatamente o que eu ia falar. Todos eles com grande necessidade de inovação e de ter criatividade para seguir. E a indústria, que é o nosso ponto, precisa disso, gente. A gente precisa trazer... você não precisa ser grande para você ter um conselho. Você não precisa ser grande para você ser diverso. E ser diverso é ter mentes pensando de forma diferente. Não precisa ser grande para ser inovador. Não precisa ser grande para ser inovador. Exatamente. Né? Pensando, mentes diferentes, pensando soluções diferentes para o crescimento da sua indústria. Tá? Muito obrigado, gente. Só para finalizar, conta aí suas redes sociais, onde a gente encontra vocês. Eu tô no LinkedIn, né? Alessandra Alckmin, né? O ALKI, M de Maria e N de nariz, conselheira. Essa é a minha descrição no LinkedIn. E no Instagram, @AleAlckmin, né? Também ALKIMIN. O meu no Instagram é Matheus PR, Matheus com H. E no LinkedIn, Matheus com H, Fralia. Matheus Fralia, tudo junto. Muito bom, gente. Eu sou Fernando Lebe. E até a próxima. Obrigada. Obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigada a você.